Boa noite a todos. Um prazer enorme estarmos novamente juntos, iniciando nossas palestras online de 2021, da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Desejando sempre que a paz, o amor de Jesus esteja conosco em nossos lares, juntos de nossa família. E hoje, para iniciar essa nossa primeira palestra do ano, teremos o nosso expositor, o senhor José Maria, a quem agradecemos imensamente seu empenho em nos fornecer a gravação dessa palestra. Ele que retornou de viagem aí, estava um pouco enfermo, mas mesmo assim disponibilizou aí esse importante tema, né, da doutrina espírita, dos ensinamentos de Kardec para nós. Agradecemos a todos que contribuíram aí para as cestas de Natal, que foram entregues para as famílias, e voltamos a pedir a colaboração de quem puder e quem quiser contribuir na campanha Alta de Souza para a composição das cestas básicas que são distribuídas mensalmente para as famílias assistidas pela casa. Então, quem puder aí fazer essa contribuição, todas as segundas-feiras pela manhã, tem uma pessoa lá na casa disponível para receber a doação desses alimentos. Agradecemos a todos que têm colaborado e esperamos que em breve, de acordo aí com os protocolos de segurança, né, possamos retornar para as nossas palestras presenciais nesse nosso salão da nossa Casa Espírita. Infelizmente não temos ainda uma previsão de data quando isso irá acontecer, mas assim que for seguro para todos, serão comunicados com antecedência para que a gente possa voltar presencialmente para esse nosso salão. Enquanto isso não acontece, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa tecnologia que está disponível hoje para nós, né? E estarmos aqui nos reunindo desse modo virtual, cada um na sua casa aí, usando seu celular, seu computador, seus dispositivos, para a gente poder, toda semana, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estrear uma nova palestra inédita e online para todos nós, através do canal oficial da nossa casa no YouTube e também pelo Facebook do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Todos tenhamos um ótimo ano novo e então com vocês as palavras do senhor José Maria. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, existem alguns comentários de grande importância sobre Moisés, Cristo e o Espiritismo. Portanto, eu vou ler agora esse trecho de Mateus que diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. E aí há um comentário da espiritualidade sobre Moisés, que diz assim: há duas partes distintas da lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil e disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés. Uma é invariável, que é a primeira. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então ele se refere, evidentemente, à chamada lei de Deus, os 10 mandamentos, que foi recebido, como todos nós já ouvimos falar, por Moisés do Monte Sinai. São leis irrevogáveis, leis perenes, constantes, e, portanto, são as leis de Deus. É evidente que o homem não cumpre integralmente as leis de Deus, e talvez por isso mesmo ele precise estar sempre se preparando para conseguir dar um cumprimento integral a essas leis que são imutáveis com o passar do tempo, com o passar dos milênios, dos séculos, através dos milênios. E, portanto,
Os 10 mandamentos são muito conhecidos e nós sabemos que o primeiro, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, em seguida vem o segundo mandamento. O primeiro já ratifica, digamos, a existência do Deus único, que é aquele que era admitido por Abraão e depois pelo grupo do qual fazia parte Moisés, quando então permaneceu no palácio dos faraós no Antigo Egito, onde foi criado. Então o segundo diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não cometereis adultério, não furtarás. E assim são os 10 mandamentos conhecidos, irrevogáveis, que teremos para todo sempre. O homem, evidentemente, quando cumprir integralmente a lei de Deus, evidentemente estará próximo da sua redenção espiritual aqui na Terra. Mas existem as leis complementares que foram feitas por Moisés, são as chamadas leis disciplinares para o povo. Essas se alteram, essas se modificam. Moisés, naturalmente, atribuía a divindade, certamente para obter mais atenção relativa ao cumprimento desses mandamentos, dessas leis, quando então vivia numa sociedade bem diferente da sociedade que nós conhecemos, da qual nós participamos na atualidade. Portanto, a lei de Deus, ela é imutável. A lei dos homens, que também é atribuída a Deus, essas se alteram com o tempo, que se constituem as conhecidas leis que todos nós nos habituamos a ler e a conhecer em nossa sociedade. Depois temos o Cristo. Quando Jesus veio, ele trouxe algo de diferente, senão ele não teria sido morto, crucificado da forma como todos nós conhecemos, e que não precisaria, evidentemente, ter sofrido tanto da forma como sofreu. Os Espíritos são unânimes em nos dizer de que Deus não nos impõe as atribuições de todos nós. Deus nos dá liberdade plena. Portanto, Jesus foi livre para nos trazer os seus ensinamentos, nos trazer o seu evangelho e, naturalmente, aceitar os sofrimentos pelos quais ele passou, a fim de nos conduzir da melhor maneira possível para nos aproximarmos de Deus. Então, Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio fazer com que se cumprisse integralmente as leis de Deus, as leis divinas. E, portanto, as leis humanas, aquelas que eram atribuídas também a Deus por Moisés, e que eram, na verdade, leis complementares feitas pelo grande líder político e religioso, que era Moisés, essas teriam que se alterar com o tempo. E Jesus, então, como pregou o seu evangelho de forma desassombrada entre nós, ele não media consequências porque falava a verdade, ele sempre disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. E, portanto, ele fazia curas, realizava trabalhos, como eles diziam, aos sábados. E, portanto, um dos motivos que fez com que os judeus percebessem de que ele alterava algo da lei de Moisés. Portanto, Jesus nos trouxe ensinamentos muito interessantes, complementares, relativos aos atributos de Deus, por exemplo, onde o Deus dos exércitos, a partir da vinda do Cristo, já não é mais o Deus dos exércitos, é aquele Deus de amor, porém um Deus que ainda julga, um Deus que ainda mantém as penas eternas ou a salvação, como se fala comumente, quando o cidadão passa a gozar dos bens de Deus, das suas benesses, àqueles que, segundo o julgamento do próprio Deus, haverá de estabelecer para cada um de nós. Então, Jesus manteve esses ensinamentos, no entanto, nos trouxe ensinamentos revolucionários, os preceitos
e preconceitos da época, ele combateu substancialmente, deixando, portanto, as crenças mais antigas, como, por exemplo, a crença na existência de Satanás, que é o gênio do mal, a existência do lugar que nós conhecemos como inferno, a existência do lugar conhecido como o céu, e, portanto, são frutos da mitologia humana que se desenvolveram desde épocas primitivas. Jesus não poderia repentinamente, digamos, negar a existência de todos esses fatores que são frutos da própria cultura que, com o tempo, vem se desenvolvendo em todas as comunidades desde os tempos primitivos. Porém, o que ele nos disse, o que ele nos trouxe, a contrariedade formulada em relação à lei humana, já foi um dos motivos essenciais para que ele fosse crucificado. Portanto, hoje o Espiritismo vem nos esclarecendo de que temos novos ensinamentos. Esses ensinamentos farão com que compreendamos melhor, cada vez mais, a mensagem de Jesus. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus se cumprisse, que fosse cumprida integralmente. E, portanto, o céu e a terra não passarão, ou seja, o termo da nossa evolução estabelecida aqui na Terra não chegará para nós enquanto não se cumprir todos os fatores que compõem as leis de Deus. Todos nós teremos que cumpri-las integralmente. E, portanto, o papel de Jesus não foi apenas de um simples legislador, certo? Ou então uma autoridade que se revelava pelo seu poder. Então, a autoridade do Cristo era exatamente devido à sua autoridade espiritual e a sua palavra, portanto, divina, inspirada, que, digamos, determinavam o poder de persuasão, o poder de imprimir a verdade nos corações de todos os nossos irmãos aflitos e necessitados daquela época. Portanto, ele diz assim: sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Os judeus da época do Cristo, eles acreditavam muito na vida material, na vida na terra. Por isso que o Deus dos exércitos fazia promessas, como prometeu a terra prometida, que é exatamente a Palestina, chamada terra prometida no ambiente religioso, em vez de prometer benesses após a morte. Nós podemos verificar aí que os atributos divinos do tempo de Moisés eram o Deus dos exércitos e o Deus que prometia uma vida tranquila, uma vida boa à sociedade humana, porém aqui mesmo na terra. Quando Jesus veio nos trazer os seus ensinamentos, que hoje são ratificados pela doutrina dos Espíritos, é de que nós, como trabalhadores da seara do Cristo, teremos o nosso pagamento, nós teremos os proventos em função das atividades que desempenharmos como colaboradores do progresso da evolução humana após o retorno ao mundo espiritual. E o céu que sonhávamos, que imaginávamos a sua existência, o inferno, não existe como lugares determinados, mas sim existem as regiões espirituais para onde, segundo os Espíritos, todos nós iremos. Há um processo de evolução contínuo, através da reencarnação, que nos possibilita o encontro e reencontro com os nossos afetos e desafetos do passado, e através da constituição da família, através do exercício profissional, através das atividades comuns do homem, onde a imposição da sociedade nos obriga a agir dessa ou daquela maneira, de acordo com os nossos costumes, é que nós iremos, portanto,
vagarosamente nos aproximando de Deus. Então, esse é o ensinamento dos Espíritos, que nos ensinam de que as revelações de Deus, através da mediunidade hoje, que são os fenômenos que foram revelados através da constituição doutrinária do Espiritismo, que é a codificação de Allan Kardec, e as revelações relativas à nossa própria evolução, relativa ao homem, relativa ao processo de um modo geral em que estamos envolvidos, que é o processo evolutivo, nós iremos com as reencarnações, através das oportunidades renovadas do processo reencarnatório, nos aproximar o mais rapidamente de Deus e, portanto, ratificando tudo aquilo que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Então, por que permanecermos em condições, digamos, de não trabalhar no sábado? Quando hoje todas as religiões admitem que a referência ao sábado era uma referência a um dia de descanso que todos nós necessitamos, onde facilmente percebemos na sociedade moderna, e que as nossas orações, os nossos cultos, as nossas preces podem ser dirigidas a Deus em qualquer momento, em qualquer instante da nossa existência. E as religiões que aproveitam este dia de descanso para realizarem os seus cultos, nada estão fazendo de errado em função da interpretação do sábado como sendo o dia do descanso e o dia das orações e dos cultos destinados à divindade. Portanto, o Espiritismo veio nos trazer novos preceitos e veio fazer com que viéssemos a desfazer os preconceitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, quando então todos nós, indistintamente, estávamos mergulhados numa ignorância muito maior do que a ignorância em que permanecemos mergulhados nos dias atuais. Nós estamos no processo de evolução e o homem terá uma larga faixa evolutiva a percorrer, uma longa aventura até se desligar, portanto, do planeta, que é o grande objetivo. Todos nós temos que ter esta certeza de que temos que nos desligar do planeta Terra, temos que, digamos, relaxar os interesses materiais, começando por aí, interesses excessivos a que nós nos referimos no Espiritismo, e vagarosamente o homem, com o tempo, com o estudo da doutrina, com a sua própria evolução, com o avanço da sua própria competência intuitiva, ele vai percebendo de que deve se desligar definitivamente dos laços que nos mantêm presos ao planeta Terra, que é o nosso ambiente de evolução criado por Deus e entregues a todos nós. Portanto, é através do estudo da doutrina dos Espíritos, é através da crença racional no processo reencarnatório, é através da fé raciocinada, é através da colocação em prática dos ensinamentos novos de Jesus, ou seja, ensinamentos novos porque são complementados pelas revelações que partem do mundo espiritual através de mãos augustas, de médiuns confiáveis, que hoje auxiliam uma casa espírita, uma casa que está encarregada de transmitir todos os ensinamentos ao homem na Terra, de qualquer que seja o nível de cultura em que ele se encontre, de qualquer que seja o nível de conhecimento que ele atingiu, de qualquer que seja a religião em que ele esteja atuando. A casa espírita é a casa que foi destinada a esse objetivo, de instruir, de orientar o homem na Terra. E, portanto, o Espiritismo, por isso mesmo, é dirigido, segundo os Espíritos, têm nos ratificado isso constantemente, dirigido pelo próprio Cristo. Que Ele nos abençoe e nos faça compreender cada vez mais a grande missão do Espiritismo. Obrigado a todos. Então, agora, depois das palestras do Sr. José Maria, vamos nos conectando a esse ambiente do nosso salão de palestras, da nossa casa espírita, para que possamos
entrar em sintonia com esse ambiente, com a espiritualidade amiga, que lá sempre trabalhou e continua trabalhando, tanto no salão de palestras, como nas câmaras de passe, nas salas de orientação, nas salas de aula. Entramos em sintonia com esses amigos, com essas energias, com essas boas vibrações, pedindo para que agora elas entrem também em nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, que essa paz, esse amor venha da nossa casa espírita até os nossos lares. Nesse trabalho de dedicação e de amor que cada um desses irmãozinhos da nossa casa dedica incansavelmente nos dias de trabalho, em que a casa está com suas portas abertas, assim como atualmente nos dias de trabalho, que mesmo com as portas materiais fechadas, sabemos que as portas espirituais continuam sempre abertas. Agradecendo a todos esses irmãos, a toda essa equipe de trabalho do Aprendizes do Evangelho, entramos numa única sintonia para orarmos essa oração que Jesus nos ensinou quando esteve aqui, encarnado entre nós. Já faz tanto tempo, mas que bom que ele nos deixou essa oração para a gente poder lembrar de todo o seu ensinamento resumido numa única oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a cada um que nos ofende. E não nos permita cair ante as tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Fiquem em paz, se mantenham seguros e saudáveis. Até a próxima semana, se Deus quiser.